O tecido cartilaginoso, ele forma as nossas cartilagens do nosso corpo. Por exemplo, o nariz, a orelha, a vértebra da nossa coluna. E ele tem a função de sustentar e dar forma a essas coisas. Mas também ele tem, a função dele também é ser flexível, sabe? Por exemplo, a nossa orelha, ele tem essa função. E nas articulações, ele tem a função de não haver atrito entre os ossos. Por isso que é muito importante. Uma curiosidade é que ele tem poucos vasos sanguíneos. Então, ele depende um pouquinho dos tecidos que estão em volta dele para se curar. O tecido ósseo é o que forma os ossos do nosso esqueleto. Ele é mais resistente, mais forte do que a articulagem, porque ele tem os minerais, que são o cálcio e o fósforo. Ele tem uma função de proteger os nossos órgãos, né? Que, por exemplo, o crânio, que protege o nosso cérebro, a costela, que protege o coração, o pulmão, e assim por diante. A outra função dele também é que ele produz a célula do sangue, né? Que é a medula, que fica dentro do nosso osso. Olá, sou Manuela, vim falar dos 3 tipos básicos de célula do tecido ósseo. A primeira delas é o osteoblasto, que é responsável pela inicialização da produção da matriz óssea, que nesse caso é o material de preenchimento das células ósseas. A segunda é o osteócito, tem essa aparência mais achatada, justamente porque durante a produção da matriz, o próprio osteoblasto vai ficando cada vez mais achatado dentro das lacunas da matriz. E então era um momento que ele percebe que ele agora está maduro o suficiente para se transformar no osteócito. O osteócito ele fica no interior das lacunas, é responsável pela manutenção da matriz e quando morrem são reabsorvidas pelo osteoclasto. O osteoclasto ele é responsável pela reabsorção da matriz. A função dele é basicamente essa, fazer a limpeza na matriz óssea. Sobre o tecido cartilaginoso, são 2 células principais que compõem esse tecido. A primeira é o condroblasto. É uma célula jovem que possui alto metabolismo. Ela produz a matriz extracelular, tecido cartilaginoso, tudo fora da matriz. Vai ter um momento em que ela vai se aposentar e vai então passar para outra fase da célula, que é o condrócito. O condrócito significa célula adulta, que possui um metabolismo baixo, que então quer dizer que a atividade dele não é tão alta quanto a do condroplasto, vive dentro da matriz. Meu nome é Mário, vou falar sobre a organização celular do tecido cartilaginoso e do tecido ósseo. Vou começar pelo tecido cartilaginoso. A matriz extracelular é rica em colágeno, proteoglícanos e água. Confere resistência, flexibilidade e suporte. Representa a maior parte do volume da cartilagem, digamos assim. Característica do tecido cartilaginoso: o vascular não possui vasos sanguíneos e se nutre por difusão. Baixa capacidade de regeneração, é mais difícil você regenerar uma cartilagem, né? Envolvido pelo pericôndrio, acho que é assim que fala, exceto na parte da cartilagem articular. Os tipos de cartilagem que nós temos são a hialina, mais comum em articulações e na traqueia. Temos a elástica, que é flexível, encontrada na orelha e na epigloide. Temos a fibrosa, que é resistente, é encontrada em disco intervertebrais, que é nas vértebras da coluna, se eu não me engano, e nos mênicos, é um negócio assim mesmo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Manuela Nihara e hoje eu vou falar sobre a leitura das células historiológicas, cartilaginoso e ósseo. Mas antes de a gente começar, eu preciso dar um breve resumo para vocês saberem o que é historiologia, né? E basicamente historiologia
é o estudo dos tecidos do nosso corpo. Sabe quando a gente olha no microscópio e vê várias células juntinhas? Então, a gente sabe que cada tecido tem as suas próprias células e cada célula tem as suas funções. Então, é basicamente isso. Quando a gente fala sobre leitura das células historiológicas, a gente está se referindo em observar essas imagens e entender o que está acontecendo ali. Que tipo de tecido é, como que ele funciona e assim por diante. O tecido cartilaginoso, tá aparecendo aqui, Caiapó vai colocar, enfim. A gente vê o tecido cartilaginoso aqui, que forma partes como nariz, orelha e outros que eu não vou saber falar. Mas é os que eu lembro agora, no momento, né? E essas são as célulazinhas que aparecem dentro dos buraquinhos, são chamados de condrócitos, que está em volta da matriz cartilaginosa. Ela que deixa a cartilagem firme e mais flexível. Por isso que quando a gente mexe na orelha aqui, ó, ela dobra, mas não quebra. Tecido ósseo, vai estar aparecendo aqui, né? A gente vê que o tecido ósseo, ele é o que forma os ossos do nosso corpo, obviamente, né? E dá pra perceber que ele é mais durinho e organizado, como tá aqui, né? E essas partes redondinhas aqui são o sistema de Reves. E dentro delas ficam as células do osso, que são chamadas de osteócitos. E esse tecido é o que dá sustentação e força para o nosso corpo. Sem ele, gente, a gente não ia conseguir andar e não ia conseguir fazer as coisas básicas, né? Como todo mundo sabe, que a gente precisa de sustentação pra gente andar, né? O osso do fêmur que dá sustentação pra gente andar. Então, a gente precisa ter isso, porque senão a gente fica igual uma gelatina. A gente nem conseguir andar, né? Mas enfim. Oi, meu nome é Arthur Otávio e eu optei por pegar o tema de doenças relacionadas. E eu vou começar falando sobre as doenças comuns inflamatórias do tecido cartilaginoso. A primeira é a osteoartrite, uma doença crônica que pode causar desgaste na cartilagem e do tecido ao redor, resultando em doenças, rigidez e perda de função. A segunda é a artrite reumatoide, doenças autoimunes que pode causar inflamação nas articulações, podendo danificar a cartilagem. E a terceira é artropatias inflamatórias, um grupo de doenças reumáticas que incluem artrite reumatoide, gota, lúpus e espondiloartropatias, tudo com potencial para danificar gravemente a cartilagem. Agora eu vou falar sobre as doenças do tecido ósseo, eu vou falar sobre 4. As duas primeiras são artrose e artrite, doenças que afetam principalmente as articulações. A artrose é um desgaste na cartilagem e a artrite é uma inflamação nas articulações. A terceira é a osteogênese imperfeita, conhecida como doenças dos ossos de vidro. É um distúrbio genético que causa ossos frágeis e fraturas frequentes. E por último temos os tumores ósseos, crescimento descontrolado de células dentro do osso, podendo ser benignos ou malignos. Olá, agora eu vim falar sobre curiosidades e atividades práticas sobre o tecido ósseo e cartilaginoso. Os ossos são vivos. Muita gente acha que eles só são uma estrutura rígida, mas na verdade tem células vivas, como os osteocitos, que se renovam o tempo todo. Elas se regeneram também. Quando a gente quebra um osso, o corpo cria um calo ósseo, que vai se remodelando até o nosso osso ficar praticamente como era antes. São reservatórios de minerais. O osso guarda cálcio e fósforo, que o corpo usa em várias funções, até na contração muscular. Tem sangue dentro deles. A medula óssea produz células do sangue, glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. Uma atividade prática sobre o tecido ósseo é a experiência com vinagre e osso de galinha. Coloca um ossinho de galinha limpo no copo com vinagre por 2 dias. O vinagre remove o cálcio e o osso fica mole e flexível, mostrando a importância do cálcio para a rigidez. Agora vamos falar sobre o tecido cartilaginoso. Não tem vaso sanguíneo. Ele se nutre por difusão, ou seja, os nutrientes passam de célula em célula, bem lentamente. Por isso, lesões da cartilagem demoram muito para cicatrizar. É o primeiro esqueleto do bebê. Antes de nascer, o corpo do bebê é quase todo feito de cartilagem. Com o tempo, ele vai se transformando em osso, num processo chamado ossificação. Existem vários tipos de osso. A hialina, no nariz, nas articulações, elástica, na orelha e na epiglote. Fibrose, no disco da coluna, super resistente. Uma atividade prática bem interessante é a comparação com gelatina. A textura da gelatina lembra a cartilagem, firme, mas flexível. Também tem a demonstração com esponja úmida. Mostra que quando a esponja está úmida, é flexível e resistente, parecida com a função da cartilagem.
Bom, então é isso e muito obrigada.